Aquela velha e recorrente pergunta: base ou apostar em jogadores que digamos que não são muito conhecidos no futebol? É mais fácil você dar oportunidades para aqueles jogadores que surgiram nas suas cancheiras, colocando aí o linguajar um pouco espanhol, né, que é utilizado na Argentina, na Espanha, ou preferir utilizar jogadores revelados pelo próprio clube e que são até mais baratos para completar o elenco? É um pensamento que eu tenho feito e tenho usado. Vou usar o exemplo do time do Botafogo para a gente avaliar o que seria mais importante. Mas antes, peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal. Estamos aí quase com 90 mil inscritos, falta um pouco menos de 300 para a gente alcançar essa marca. E lembrando que hoje nós teremos às 20 horas aquela live marota com o Léo Bertozzi. A galera que está perguntando: e a Saga FM parou? Galera, deve voltar ainda essa semana. Meu notebook está arrumando, deve voltar essa semana com a Saga do FM. Para a galera que curte aí, devo voltar essa semana, devo fazer uns 2 dias, 2, 3 dias direto aí, para a galera que está sentindo falta, para a gente organizar tudo. Então vamos ao tema do vídeo. O Botafogo contratou neste ano muitos jogadores ali para completar o elenco. Poucos foram contratados para eles serem titulares. Vamos colocar das contratações: os jogadores que entraram e jogaram foram Pedro Raul, Bruno Nazário. Aí você começa a pensar ali no meio de campo: o Thiaguinho veio sendo titular e não deu certo. Depois você pensa nas laterais: o Barrandegui veio para ser reserva e acabou assumindo a titularidade devido à contusão do Fernando e também do Marcinho. E nas laterais, tanto o Guilherme Santos quanto o Danilo Barcelos, além do Juan Renato, que ganhou algumas oportunidades assim que o Autuori chegou, e também nos treinamentos lá no China Park e no primeiro amistoso que o Botafogo teve. Ele entrou no segundo tempo ali, mas ele estava tendo bastante oportunidades com o ex-técnico Alberto Valentim. Aí eu quero te perguntar: o que é mais fácil e o que seria melhor para o Botafogo? Dar oportunidades para esses jogadores, para esses players, ou você dar mais chances para os meninos da base? Na lateral direita nós temos hoje quem? Ali no Botafogo temos o Marcinho e o Fernando, que são jogadores formados pelo clube, e pelo Barrandegui, que é um jogador que veio para ser reserva, veio para disputar posições. Ali no caso da lateral direita eu acho interessante a vinda de um jogador de fora, porque você tem o Marcinho, que é um jogador um pouco mais consagrado, que teve passagens pela seleção brasileira e está machucado. Você tem o Fernando, que é hiper contestado pela torcida botafoguense, e era interessante você buscar um jogador de fora, que é no caso o Barrandegui. O melhor seria você buscar um jogador para ser titular, né? Mas como o Botafogo não tem condições financeiras de buscar um atleta para assumir a titularidade, aí foi achado a situação de você ter um atleta mais, digamos que, com nível um pouco mais baixo. Um exemplo que eu dou para vocês é no gol. O Botafogo hoje tem Gatito Fernandes, Cavalieri e Base. São três, é o melhor dos mundos no futebol. Você, para cada posição, você ter um jogador titular, um jogador com nível técnico parecido para ser o reserva, e a terceira opção, um jogador da base, para você, quando não tiver um desses dois, esse menino começar a ter mais oportunidades. A zaga é outro exemplo. A zaga do Botafogo tem o Marcelo Benevenuto, que é formado no Botafogo. Você tem o Canu, que é formado no Botafogo. O Carli, que é o medalhão. E o Juan Renato, que foi contratado. É também uma possibilidade, mas o Juan Renato é aquela típica contratação que não precisava, porque ele é do nível daqueles que o Botafogo já tem. Então era mais fácil, se você for contratar alguém que realmente chegue e some. Para a lateral esquerda, tanto o Guilherme Santos quanto o Danilo Barcelos, na minha humilde opinião, eles são inferiores aos laterais que o Botafogo tinha no ano passado. Até mesmo criticado o Gilson e o menino Yuri. São jogadores, na minha opinião, melhores do que os dois laterais que o Botafogo tem neste ano no elenco. E você poderia ter a opção, né, terceiro lateral, que é o Lucas Barros, e o quarto, que é o Hugo, do sub-20 do Botafogo. Então ali você já vê também a
para que ter contratado os dois? Apesar que o Danilo Barcelos foi contratado a pedido do Alberto Valentim, e o Botafogo fez um contrato com esse jogador por 2 temporadas. Foi uma contratação totalmente errada do Danilo Barcelos. Acho que você tem que dar oportunidade ali nesse caso para meninos da base. No meio de campo, você teve o Cícero, né, que tem o Cícero ali no elenco. Hoje o Botafogo joga com o Caio Alexandre, que é o menino da base. O Caio Alexandre poderia ter perdido espaço para o Luiz Otávio da vida. Poderia ter perdido espaço para o Thiaguinho, como perdeu no começo do ano. O Thiaguinho era o titular do Botafogo. Então você deixava de lado um menino da base, em que o Botafogo poderia ganhar, para um jogador que era emprestado, no caso o Thiaguinho. No meio ali você tem o Luiz Henrique, que é outro menino da base. Você contratou o Lecaros, que é um jogador que ainda está ganhando a parte muscular ali, a parte de condicionamento físico para jogar. É um jogador que talvez possa dar certo ou não. Veio para ser reserva. E no ataque você tem o Pedro Raul, que veio para ser titular, e os meninos da base no banco, no caso o Rafael Navarro e também o Igor Cássio. E o Botafogo está buscando, devido a esses dois que eu vou colocar como exemplo claro, em relação a Igor Cássio e Rafael Navarro, do que eu quero dizer. O jogador da base precisa ter oportunidade. A melhor maneira de você dar oportunidade para o jogador da base é no Campeonato Carioca. E os jogadores, os meninos, tiveram essas oportunidades. Os dois. Tanto o Navarro quanto o Igor Cássio. Eles aproveitaram? Não. Qual seria o melhor caminho para o Botafogo? Buscar um jogador do nível do Pedro Raul para disputar uma posição. O Botafogo tem grana para isso? Não. O que o Botafogo tem que fazer novamente? O Botafogo teve que fazer novamente? Apostar no mercado. Buscar no mercado alguma possibilidade, algum jogador que está ali podendo vir. Qual nome foi apostado? O Babi, Matheus Babi. O Babi vai chegar no Botafogo no mesmo nível dos 3 meninos da base. É uma aposta? Sim. É um jogador que, se fosse o Botafogo tivesse, com os 2 meninos eles tivessem rendido, o Botafogo iria buscar o Matheus Babi? Não. Porque ali a oportunidade bateu para os meninos da base. É o que eu quero dizer para vocês. A primeira opção para você arriscar antes de contratar algum jogador, um jogador que não seja titular para completar o seu elenco, precisa ser um jogador da base. Precisa ser alguém da base. Você não precisa pegar fora algo que você possa ter dentro. Aí você vai falar, pô, Teco, nossa base às vezes não revela ninguém. Nossa base é horrorosa, nossa base não tem jogadores. O Marcelo é da base, Canu é da base. Caio Alexandre é da base, Luiz Henrique é da base. Hoje você tem 4 jogadores na sua equipe titular, além do Fernando e do Marcinho, que são criticados pela torcida. Você tem 5 jogadores, pelo menos, na sua equipe titular, nos seus 11 iniciais, que são formados pelo Botafogo. 5. Então, você, com esses 5 jogadores, você deixou de contratar 5 barangas, que poderiam vir ganhando mais do que esses jogadores ganham. Vou dar o exemplo do Marcelo, que eu sempre uso. O Marcelo ganha hoje praticamente 5 vezes menos do que o Carly. O Marcelo vale 5 vezes menos do que o Carly? Não vale. Mas acaba se tornando-se o jogador mais barato para o Botafogo. O Canu ganha aproximadamente 10 vezes menos, mais ou menos isso, do que o Juan Renato. Vejam isso. Você está gastando com o Juan Renato mais caro do que você gasta com o menino, com o Canu. O Luiz Otávio, mesmo tendo dos menores salários do elenco, ganha mais do que o Caio Alexandre. Esses são os pontos que eu quero falar com vocês. É mais fácil você dar oportunidade para o menino da base no Campeonato Carioca, que é uma competição ali que, dane-se, se for campeão excelente, todo mundo comemora, todo mundo fica feliz. Se perder, perdeu. Mas é muito mais fácil você dar oportunidade para um menino desse, numa competição como o Campeonato Carioca, e testar e deixar ali aquele montante guardado. Vamos supor que o Botafogo não tivesse gasto esse valor. Claro, tem aquela situação do Eduardo Duran para dispensar o Diego Souza, diminuir o salário do Cícero, teve várias nuances nesse ano. Mas vamos colocar no ano ideal, que o Botafogo não tivesse que fazer essas articulações do mercado. Se o Botafogo tivesse... Claro, às vezes é bom você dar uma apostada, você pegar um jogador ali que fez um bom campeonato, uma oportunidade de mercado. Isso é o ponto 1.
Mas você não pode viver só de 10 apostas, 15 apostas, você fazer uma contratação de bastiões. Vamos supor que você contrate ali 2 ou 3 jogadores para completar o elenco e coloca o restante da base para serem os reservas. Aí você testa o menino da base em alguns jogos, o moleque não vai bem. Aí você vai saber, vai pegar o que você tem ali de orçamento, pô, eu tenho mais 400 mil, 500 mil de salário aqui. Então esses 400, 500 mil de salários que eu tenho, eu vou pegar um reserva aqui para esse cara aqui, para esse player aqui que não foi bem, vou dar 100 mil para um jogador de qualidade para disputar posição, e esse menino vai ser a terceira opção, até mesmo para ele pegar um pouco mais de cancha. É assim que funciona, gente. É assim que deveria ser feito. Mas só que não é só o ponto do Botafogo, outras equipes também fazem isso. Elas preferem apostar em jogadores que não possuem um talento acima da média e deixar a base lá como quarta, quinta opção. E você vai colocar o menino da base, de repente, num fogo, o moleque vai se queimar, não deixando ele atuar num campeonato carioca, que é muito fácil, que é o mais fácil, né, no caso. 2 perderam oportunidades esse ano. No caso, o Rafael Navarro e o Igor Cássio. Eles desceram de degrau. Agora, você tem que achar jogadores para disputar uma posição com o Pedro Raul, colocando o caso do centroavante. Esses 2 não podem reclamar. Eles tiveram oportunidades e não aproveitaram. O Canu teve oportunidade e aproveitou. Caio Alexandre, a mesma coisa. Então, nós tivemos ali no paradão e na disputa entre base e contratados ali, nos jogadores que tiveram oportunidades, nós tivemos 2-2. Se a gente quiser colocar ali mais, tem o Luiz Henrique, mas esse já tinha aproveitado no final do Campeonato Brasileiro. Menino de 18 anos que terá altos e baixos. Então essa é a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Se é mais fácil oportunizar e dar chances para a base, até mesmo para testar ver se o jogador vai ter uma cancha, não uma partida ou 2, 3, 4, 5, 6, para ver se o jogador vai se encaixar. Ou você prefere apostar ali em alguns jogadores que viriam só para compor o elenco? O que vocês preferem que componham o elenco? Jogadores da base ou jogadores, digamos que secundários do futebol brasileiro ou internacional? Comentem aqui. Então esse foi mais um Almoço com Teste, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Mais tarde, nós teremos uma live aqui no canal às 20 horas com o Léo Bertozzi, jornalista dos canais ESPN, então já deixe agendado aí na sua agenda, agendado na agenda, ou deixe para despertar no seu celular, porque o YouTube às vezes não está mandando a notificação, galera. Então peço isso para vocês do fundo do meu coração. Entre aqui no canal por volta das 8, que a live vai estar ali. O Rocher fez, opa, bem a porrada do meu óculos. O Rocher fez o conteúdo do canal do TV Bom, tamo junto, aquele abraço, fui, fique com Deus e